Forma e função, usar e sentir. Qual dos dois é mais importante? Olá, sejam bem-vindos ao canal Design em Foco. No vídeo anterior nós vimos a relação entre usar alguma coisa e sentir alguma coisa. E quando eu falo de sentir, eu me refiro aos 5 sentidos, que captam os estímulos e as sensações e, ao mesmo tempo, aquilo que provoca algum tipo de emoção a partir desses estímulos e sensações. Isso é estética. Achar bom ou ruim aquilo que a gente sente, isso é uma questão de julgamento estético. Estamos no século XX. Esse é justamente o momento em que o design se forma. É um momento de consolidação do conceito de estética. Então nós tínhamos nesse período uma estética mais explorada plasticamente, representada pelo Art Nouveau, e em contraposição nós tínhamos uma estética, digamos, mais pragmática, um pouco mais fria, que era representada pela Bauhaus. E nesse sentido que nós tínhamos aquilo que eu disse há pouco, aquela contraposição entre forma e função, usar e sentir, ou essa relação que existe entre o lado mais prático e o lado mais sensível das coisas. Sabemos que a estética e a arte são os pilares do design. A questão é saber que tipo de estética é que se esperava que o design tivesse ou assumisse. Em 1925, teve uma exposição em Paris, uma exposição internacional de artes decorativas industriais modernas. Essa exposição consolidou um estilo que tinha umas características plásticas bem peculiares. Foi o Art Deco. O Art Deco, o nome veio justamente do termo da exposição, artes decorativas. Nesse período, vários movimentos queriam ser protagonistas do modernismo, e o Art Deco não deixou por menos também. Se colocou na frente, na vanguarda, como um movimento moderno. Todos queriam ser modernos. Ah, que eu sou mais moderno, que o Art Nouveau, que o Art Deco, que o construtivismo, que o cubismo, todos eles eram modernos. O Art Deco tinha uma característica que ficava entre o Art Nouveau e uma arte mais abstrata, do tipo da Bauhaus. Ele tinha uma plástica extremamente elaborada, porém tinha uma influência muito grande de elementos geométricos. As cores eram aspectos extremamente fortes e uma das características bem peculiares do Art Deco é que se adaptava muito bem aos processos produtivos, por ter justamente menos detalhes, aspectos mais curvilíneos e orgânicos que eram características do Art Nouveau. Isso possibilitou que esse tipo de produto, essa estética do Art Deco, ele se encaixasse muito mais aos processos produtivos. Por isso ele teve uma inserção muito grande em várias áreas. Você vai ter Art Deco representando muita coisa da arquitetura, do design de mobiliário, de objetos, do design gráfico e da comunicação, a propaganda que estava começando a aparecer no mercado justamente em meados da década de 20, 30 e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Uma das características do Art Deco é que ele ampliou a experiência estética. Uau, chegou a um nível de uma experiência estética emocional, divertida, muito mais alegre. Aquela experiência que víamos muito forte no Art Nouveau, no Art Deco a gente vai ver isso de uma maneira muito marcante, diferente daquela experiência estética um pouco mais fria que se tinha da arte abstrata e principalmente do design oriundo da Bauhaus. As características com a influência do Art Deco proporcionavam uma experiência estética mais rica, eu diria até mais emocionante, mais divertida. Outra característica muito forte do Art Deco foi a sua influência na arquitetura. Ele ultrapassou as fronteiras da Europa. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente vai ver o Chrysler Building e o Empire State. São duas referências extremamente marcantes do Art Deco e que a gente vai ver as características muito fortes da geometria e também alguns elementos modernistas que tinham muito uma influência da Bauhaus. O Art Deco, em termos da arquitetura, estava muito próximo da Bauhaus, mas também tinha muitos elementos peculiares que não tinham essa influência característica da Bauhaus, muito fria, uma geometria muito marcante. Uma das características marcantes do Art Deco, além do seu próprio estilo, da sua plástica, era a sua facilidade de ser produzido. A exploração de materiais mais atuais, que estavam sendo descobertos, cromagem, o aço, o plástico é um material que é muito explorado
nos projetos do Art Deco, com uma característica bem marcante e principalmente dois aspectos plásticos fortes: as cores muito vivas, os elementos geométricos muito marcantes e algumas características um pouco mais sinuosas, não tanto quanto a gente viu no Art Nouveau. Uma coisa muito importante que vale a pena ser destacado agora é que, se vocês lembrarem um pouco no vídeo anterior, nós vimos dois projetos, um do Peter Keller, aquele berço que tinha formas geométricas marcantes e cores vivas, tem muito a característica do Art Deco. O projeto também da Marianne Brandt, aquele Bully, também com as formas geométricas, embora não tenham essas cores que eram características marcantes do Art Deco, mas tinham um aspecto muito interessante do seu ponto de vista da geometria. Nas artes gráficas, então, o Art Deco teve um crescimento muito grande. A gente vai ver uns cartazes onde tinham a expressão muito forte do cubismo, que era esse aspecto mais geométrico, né? As ilustrações não tinham as características do Art Nouveau, eram ilustrações com influência muito forte do cubismo. No entanto, as cores eram cores mais vivas. Uma coisa também interessante de se destacar, que nem todos os projetos gráficos seguiam aquela diagramação, aqueles conceitos de diagramação que foram definidos pela Bauhaus. Era um pouco mais solto, um pouco mais livre. Nesse período de pós-guerra, há um aumento muito grande do consumo. Imagine que a Europa está sendo reconstruída, os mercados se abrem de uma maneira muito grande e a produção começa a aumentar dos produtos. Isso cria uma série de problemas no sentido da própria qualidade dos produtos. Não se consegue mais produzir tudo aquilo que se criava, porque o artista sempre vai procurar criar coisas além daquilo que ele está sendo consumido, ele vai pensar sempre de uma maneira um pouco mais à frente. Eu diria que é o caráter inovador do design. Aparece um outro movimento que é um pouco diferente do movimento Art Deco, que é o Streamline. O Art Deco e o Streamline ultrapassam as fronteiras da Europa e se estabelece muito fortemente na América, no Brasil também, mas principalmente nos Estados Unidos. Aparece nesse período uma teoria muito interessante chamada modernidade líquida, que isso tem a ver muito com um novo público que começa a aparecer nesse período. Até o início do século XX, você vai ter, ou a pessoa era criança ou era adulto. E nesse período, da década de 50 principalmente, você vai ter uma figura que não era nem criança nem adulto, é o jovem. Rock and roll, contracultura, e esse público ele tem características diferentes. Ele quer consumir mais coisas. O rock and roll vai representar essa busca, essa contestação, essa busca pelo prazer. Eu aconselho vocês a fazerem uma pesquisa para saber o significado da palavra rock and roll. Você vai ver que ela tem uma ligação muito forte com essa busca do prazer. Esse é um período de muita contestação que vai ser questionado, principalmente pelos artistas, principalmente essas duas características. Primeiro, essa busca desenfreada pelo prazer e pela contestação e, ao mesmo tempo, o autoconsumo. Então, nesse período de contestação, surge uma arte que inicialmente era uma arte mais de contracultura. A filosofia da arte pop era justamente fazer uma crítica a essa sociedade de consumo. Público jovem, arte pop arrebentando com tudo, o rock, a contracultura. Isso foi um período da década de 50 e década de 60, cara, foi um arraso. E esse movimento acaba sendo incorporado de uma maneira muito forte pela essa nova juventude que aparece. E ao mesmo tempo em que ele começa com um período de contestação, com um momento de contestação, a arte pop, ela acaba sendo absorvida pela própria indústria, tanto o estilo como os artistas. A gente vai ver um grande artista, uma grande referência da arte pop, que é o Andy Warhol. Ele acaba fazendo uma embalagem de sopa enlatada Campbell's, famosa. Esse é o período da contestação, do amor livre, que tem uma estética já até com uma busca um pouquinho de algumas referências que nós vimos lá no Art Nouveau. O movimento hippie tem uma influência dos elementos orgânicos, essa contestação com a indústria e uma busca por elementos mais da natureza. Esse mesmo espírito de contestação vai surgir tempos à frente, na década de 60 principalmente, 60, perto de 70, com o movimento punk. É um movimento com uma estética um pouco mais visceral, um pouco mais crua. São estéticas diferentes que a gente vai encontrar com o mesmo espírito de contestação e de revolta. Eu diria que a arte pop ela teve uma predominância maior nas artes gráficas e muito forte na publicidade. A publicidade na década de 50 e 60, ela teve duas fortes influências. Muita influência da Bauhaus e um conceito também da arte pop, um pouco mais alegre. Nós vamos também ver trabalhos
com uma influência muito forte da arte pop, principalmente em cartazes. Repara que a arte pop tem uma característica bem interessante, que é irreverência, humor. Então a gente já começa a ver um elemento estético sendo incorporado dentro do cenário do design, o humor, que não era uma característica muito explorada até o Art Deco. Ela começa a partir da arte pop. O humor tem muito a ver com a irreverência, com a contestação, com a brincadeira. Isso é característico da arte pop. Então eu diria que o humor começa a aparecer no design a partir da arte pop. Todo mundo gosta de música. Música é uma coisa fantástica. Se você juntar música com design ou música com arte, vai ficar fantástico isso, né? Na década de 70, 80, vai aparecer um movimento, um estilo de design chamado movimento Memphis. Esse movimento apareceu na Itália, começou com os artistas, designers, arquitetos de um grupo Alquimia. Da mesma maneira que eles trabalhavam muito os conceitos de assimetria, eles queriam assimetria em tudo. E foram procurar um cara que era assimétrico. Quem? Bob Dylan. A música do Bob Dylan serviu como inspiração para o nome do movimento. Step Inside of Mobile with Memphis Blues Again. Essa música é que inspirou a definir o nome estilo Memphis. Ele tem uma influência do espírito da art pop, mas as referências plásticas do Art Deco e alguma coisa do movimento kitsch da década de 50, ou seja, uma coisa bem irreverente. E muitos trabalhos do grupo Memphis ou do estilo Memphis são chamados de retrô ou vintage, justamente por esse período, década de 20, década de 30. Lembra, eu falei para vocês, uma das características marcantes é o humor. E esse é o humor, o mesmo humor e reverência que a gente vinha lá com a arte pop. O grupo Memphis ele incorpora esse tipo de estilo, um pouco de humor, de irreverência, de sarcasmo, mas com uma alegria muito marcante que tinha as cores do movimento Memphis. A gente vai ver a assimetria nos produtos e nos objetos, é uma coisa marcante. Uma outra coisa bem interessante são os grafismos. A gente está vendo aí esses grafismos, painéis de referência para desenvolvimento de projetos desse período. Isso servia tanto para trabalhos gráficos, muito forte, trabalhos gráficos desse período, mas para objetos e também para arquitetura, são trabalhos fantásticos. É muito humor, ele tem muito mais reverência do que a gente via no trabalho do Art Deco. E muita assimetria, essa dissonância que a gente viu lá na música, em algumas músicas do Bob Dylan. Em 1953, Max Bill e outros arquitetos fundam uma escola Hochschule für Gestaltung, o nome alemão, que é Escola da Forma ou Escola do Design. A escola de Ulm ela vai resgatar muitos dos conceitos lá atrás da Bauhaus e vai, de certa forma, consolidar os princípios básicos que a gente tem do design moderno, incorporando muitas características que a gente tinha do Art Deco, que era uma característica já um pouco mais de suavização daquele mantra da forma segue a função, mas tinha uma característica bem interessante já de linhas mais sinuosas. A gente vai ver alguma característica, uma influência do streamline. A escola de Ulm é a escola que determina basicamente os princípios do design moderno. O que é importante na escola de Ulm é uma coisa bem interessante. Aparece um designer formado na escola de Ulm, o Esslinger. Esse cara cunha uma frase que acabou sendo uma referência desse novo design. E se contrapor àquela famosa frase do início do vídeo 1, a forma segue a função, aqui ele diz o seguinte, a forma segue a emoção. O design moderno, na verdade, ele se consolida a partir da década de 50, na escola de Ulm, mas ele vai sofrendo interferências e sofrendo uma série de influências aí. A frase do Esslinger, a forma segue a emoção, com ele é explorado de uma maneira até um pouco mais suave. Tem uns projetos bem interessantes, como a gente está vendo aqui, da Vega, com umas linhas um pouco mais rígidas, né? Aí a gente vai ver um pouco a característica do design da Bauhaus. Ele fez uns projetos fantásticos para a Sony e ele foi o designer da Apple. A Sony e a Apple, na década de 70, na década de 80, foram praticamente as duas grandes empresas que determinaram os rumos do design moderno. E a Apple sobreviveu bastante com esses projetos da Apple fantásticos, feito pelo Esslinger.
Nós temos uma necessidade de nos relacionarmos com tudo, não apenas com pessoas, mas com todos os objetos, ou seja, com toda a realidade. E isso é uma herança que nós temos, uma herança biológica. Começa pela a própria identificação de padrões humanos para que a gente possa identificar o que é da mesma espécie e o que não é. Tanto no sentido de nos aproximarmos, de nos relacionarmos de uma forma, digamos, amigável, dependendo da situação, do contexto, evidente, né? Ou até para sabermos se não é humano, para que a gente possa saber se é perigoso ou não. Quem já não ficou deitado na grama, olhando para o céu, vendo as nuvens e enxergando bichos? Ou vendo nas montanhas figura de corpo humano? Ou vendo em árvores figura de pessoas? Isso é uma coisa maluca. Nós temos uma relação com as coisas e com a figura humana tanto como uma referência muito maluca. Então isso virou uma herança biológica, nós adquirimos essa herança ou desenvolvemos essa herança biológica de tal maneira que todas as nossas relações com a realidade, com tudo que nos envolve, sofrem essa influência desse tipo de padrão de identificar figura humana e o que não é humano, emocionalmente agradáveis ou emocionalmente agressivas. Vai fazer com que a gente mantenha uma relação muito forte com as pessoas. Então, essa nossa característica de identificar figuras humanas ou de nos relacionarmos, tem um outro componente também que vai explicar algumas questões aí, talvez em função dos movimentos artísticos. O nosso cérebro, ele tem dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Eu acho que eles dois ficam brigando o tempo todo. Ora você é mais ponderado, ora você é mais instintivo, mais visceral. Não, quero fazer isso agora. Não, calma, tem que pensar bem, veja se vai é vantajoso, se não é. Eu diria que são lógicas diferentes, né? Eu não diria que é racional e emocional. Os dois hemisférios têm capacidades, digamos, emocionais. Um mais, outro menos. Existe uma série de estudos aí relacionados a questões cognitivas, a neurologia, e pessoas que tiveram lesões do lado direito do cérebro, que teoricamente deixavam de ter essa capacidade mais sensível, o lado esquerdo assumiu essas características, não com tanta propriedade, mas também. Então isso é uma coisa bem curiosa, né? Isso a gente vai identificar mais à frente, quando a gente vai desenvolver um pouco mais, ou entender mais esse aspecto emocional do design. Em 2003, o escritor Donald Norman, ele fez um livro cujo título é Emotional Design. Vocês estão vendo a capa do livro aí. Ele escreve por que detestamos ou amamos os objetos. Coisas bonitas, elas são mais eficientes do que as coisas feias. Então ele parte de três aspectos que ele considera importantes do ponto de vista do design. O visceral, comportamental e o analítico. Três conceitos de design emocional. Ou seja, a estética que atrai, ou que te atrai, ou que te repulsa diante de alguma coisa, diante de um objeto. O primeiro aspecto que a gente vai identificar, ou seja, o design mais visceral, é a camada, eu diria, mais primitiva do nosso cérebro. Quando nós tomamos as decisões por impulso, aquela loucura, não, porque eu gostei disso, eu quero isso. Cara, adorei isso, eu quero ficar com esse trabalho. Isso tem minha cara. Isso é visceral. O segundo aspecto que o Norman chama de nível comportamental para um design emocional parte já de uma experiência que você teve e a partir dessa experiência você vai projetar para coisas que são semelhantes o mesmo gosto que você teve ou desgosto que você teve, evidente. Olha, eu tive uma experiência muito ruim com alguma coisa no passado, não curto isso daí, não gosto disso. O cheiro, não gostei, não me lembro. Nossa, me lembro desse aroma, desse cheiro. Eu tive uma experiência ótima com isso. Então, tudo que tiver esse aroma, esse perfume, é maravilhoso. O terceiro nível seria o nível analítico ou reflexivo, né, que o Norman define como reflexivo. Esse é muito mais lógico. Vamos pensar bem. Eu acho que qual o benefício que isso me traz? Será que eu vou ficar mais bonito com isso? Ou as pessoas vão gostar mais de mim? Ou será que isso vai me trazer alguma vantagem? Vou melhorar o meu desempenho? Isso aqui é bonito porque funciona bem. Isso é bonito porque traz algum benefício prático para mim. Nesse nível você vai lembrar das suas experiências passadas, você pode até projetar experiências futuras a partir da relação que você vai ter com essas coisas. Ou seja, os estímulos agem diante dos teus sentidos e a partir dessa tua percepção você vai ter um tipo de resposta.
e essa vai ser muito mais reflexiva, baseado em uma série de conjecturas, de avaliações e assim por diante. Os exemplos que eu vou dar vão ser exemplos que são da minha própria experiência. Então, o que eu acho, por exemplo, com nível visceral, poderia ser esse objeto aqui, que ele é mais carregado com emoção. É uma escolha que eu faço sem nenhum tipo de experiência anterior diante disso que eu estou mostrando para vocês. Eu escolhi aleatoriamente alguma coisa que me veio na cabeça, é isso que eu acho que deve ser o visceral. Se é uma escolha rápida, ela vai ser ou visceral ou comportamental. Nunca vai ser reflexiva, porque essa demora mais. O exemplo para o reflexivo, eu vou ponderar mais a relação custo-benefício, eu vou analisar mais aspectos técnicos daquilo. As nossas escolhas, elas nem sempre são baseadas num tipo apenas de estímulos ou de comportamento. O que Norman vai dizer é que para você desenvolver o design emocional, você pode trabalhar os 3 níveis e cada um de uma maneira. Se você quer explorar mais algum aspecto para o teu público, você trabalha com visceral, ou com comportamental, ou com um reflexivo. Muito tem se falado sobre o design e a experiência do usuário, ou o UX-design. Independente se isso é um neologismo ou se é uma nova teoria, não vamos entrar nesse aspecto agora. Provavelmente eu vou falar um vídeo só sobre esse detalhe e a gente vai resgatar algumas coisas desse primeiro vídeo para vocês, desses 2 primeiros vídeos. A experiência que você tem que ter com o usuário não é uma experiência apenas de relato, você também tem que viver junto com ele essa experiência. Por isso que quem desenvolve um trabalho com Design Thinking, ele consegue desenvolver um projeto um pouco mais próximo do usuário, porque é um projeto de coparticipação. Não apenas você entender a experiência do usuário, mas você sentir junto com ele essa experiência. As coisas são muito transitórias, né? As emoções são muito transitórias, porque se trabalha muito no nível não tanto comportamental, mas muito visceral apenas. Tudo aquilo que você coloca de emoção no objeto, ele vai ter um resultado rápido, mas também ele pode ser efêmero. Não dá para você dizer que essa experiência vai se prolongar, vai ser um trabalho perene. Como nós podemos nos relacionarmos com os projetos e com essas experiências, sejam elas mais efêmeras ou experiências mais perenes. E tem um design mais alegre, que as pessoas confundem com design emocional. Eu digo confunde, não que não seja, não é isso. É que acham que o design alegre é o design emocional apenas. Só pelo fato de ser alegre é emocional. E se não tiver alegria no emocional, eu acho que tem muita coisa que nos emociona que nem sempre é rindo. Pela textura que não transmite, pelo aroma, pelo paladar. Nossa, estou apaixonado por isso. Não precisa ser alguma coisa divertida. Eu gostaria de deixar uma pergunta no final agora desse vídeo, de que maneira que você explora as emoções nos seus projetos? Seja ele da forma como você se emociona fazendo e também como que você explora esses elementos estéticos e plásticos dentro do seu projeto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses 2 episódios. Se gostaram, dê o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para que vocês possam receber as novas notificações dos próximos vídeos. Dê suas opiniões, os seus comentários, que assuntos que vocês gostariam de que eu abordasse, que tipo de profissional que vocês gostariam que eu trouxesse para cá, para que a gente pudesse conversar e trazer mais informações para vocês. Até lá!